Sabedoria para 2026. Bom dia, queridos. Nós estamos agora ao vivo nessa live poderosa para buscarmos juntos na palavra de Deus sabedoria para esse novo ano, para essa nova estação que nós estamos iniciando. Eu sou Vinícius Rodrigues. Se você está passando por aqui, você é meu convidado a permanecer nesse tempo aqui comigo para juntos crescermos com a palavra de Deus. Glória a Deus. Bom dia, gente. Você que está aí, que já entrou, me ajuda a compartilhar essa live. Estou mandando aqui lá para o nosso canal. Glória a Deus. Bom dia. Que momento precioso é esse que nós teremos agora, nessa manhã. Eu estou com expectativa. Eu espero que você também esteja com expectativa para aquilo que nós vamos receber juntos aqui com a palavra de Deus. Então quero que você me ajude aí a compartilhar com o máximo de pessoas essa live, para o máximo de pessoas poderem receber daquilo que nós vamos receber juntos aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Fala comigo aí, qualquer coisa eu ajusto aqui. Mudei algumas coisas por aqui, não sei se está melhor para vocês ou não, mas qualquer coisa fala aí que a gente vai ajustando. Glória a Deus. Queridos, que alegria nós estarmos juntos aqui nessa manhã para recebermos da palavra de Deus. Eu quero que você me ajude aí compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo poderoso, em nome de Jesus. Me ajuda aí a mandar para todo mundo, que eu quero todo mundo acessando aqui nossa live dessa manhã. Bom, gente, você que já me acompanha aqui, está acostumado com as lives nas sextas-feiras, né? Mas esse finalzinho de ano, a princípio eu não faria live. Eu estava até pensando em acabar em novembro ou na primeira semana de dezembro. Mas o Espírito Santo foi direcionando a gente. Ó, Diná de Portugal me assistindo. Que bênção, Diná. Que bom que você está participando. Diná e Adão. Queridos, que bom, quanto tempo eu não vejo vocês. É verdade, estou em Portugal, né? Queridos, que bom falar com você, Diná. Como é que vocês estão? Estou vendo a fotinha aqui agora que eu me dei conta quem que é a Diná. Que bênção, glória a Deus. Então, queridos, nós temos, né, toda sexta-feira nossa live da palavra, mas esse finalzinho de ano a gente não teria mais as lives. Eu estaria preparando algo para início do ano. Mas o Espírito Santo foi direcionando a gente teve live na semana passada, foi a última live. Mas essa semana o Senhor me direcionou a fazer algo diferente. A princípio eu não faria live essa semana, nem a semana que vem. Mas o Senhor me direcionou a fazer um tempo hoje, no sábado, dia 27. Então, primeira vez que eu faço live sábado de manhã, nem sei como é que tá o povo, se o povo tá aí, se o povo tá na rabanada ainda, se tá no salpicão, já tá preparando já o ano novo. Mas eu não podia deixar de estar aqui, seguindo essa direção de Deus, para juntos estarmos crescendo ainda mais com a palavra de Deus. Vocês que viram aí a divulgação, né? Vocês sabem que eu teria um convidado hoje, seria o professor Daniel. Mas o professor Daniel teve uma questão de saúde essa madrugada. Ele está bem, mas ele precisou ser medicado e precisou descansar, está em repouso, então ele não vai participar da nossa live hoje. Mas nós vamos seguir firmes no propósito. Deus colocou isso no nosso coração. E você que está aqui e que quer receber dessa palavra, vai receber dessa palavra, vai ficar salva. Então a gente vai realmente aproveitar essa oportunidade hoje aqui. Eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Então me ajuda aí divulgando para mais pessoas poderem acessar essa mensagem, porque tem algo de Deus para nós nessa manhã, eu tenho certeza, e tem a ver com aquilo que Ele vai começar a gerar, vai continuar gerando em nós já no próximo ano. Nós estamos aí às portas de um novo ano, é o ano do favor aqui na nossa igreja. Eu não sei você que é de outra igreja, você que está em outro país, né, Diná? Eu não sei como é isso, mas nós estamos no ano do favor. Então, se você estiver aqui, for receber da palavra que eu estiver ministrando, você também vai receber de favor, porque eu estou dentro desse ano. Eu já acessei, mesmo ainda no ano do romper, a temporada de favor. Então, para que a gente possa desfrutar de favor real na nossa vida, a gente precisa de sabedoria. Deus falou isso comigo, deixou muito claro para mim, e eu quero compartilhar isso com você. E nessa manhã é o que a gente vai iniciar
porque a gente tem um projeto aí, né, que vai se desenrolar aí já em janeiro, alguns de vocês já sabem, mas já já eu vou explicar isso melhor. Eu vou começar orando, como a gente gosta de começar orando as nossas lives aqui, nas nossas lives, mas você pode compartilhar aí com mais pessoas, mandar para o máximo de pessoas que você puder aí para receberem dessa mensagem. Pai, nós te agradecemos nessa manhã por essa oportunidade de estarmos aqui com a tua palavra e de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós na tua palavra. Obrigado, porque eu tenho convicção de que foi o Senhor quem nos atraiu a esse lugar, quem colocou esse desejo no nosso coração e quem está nos direcionando. Pai, eu quero abençoar a vida do professor Daniel agora, onde ele estiver. Em nome de Jesus, eu declaro a cura de Cristo sobre ele, o poder do Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, dando vida ao corpo do Daniel. Então, em nome de Jesus, Pai, traz saúde integral para a vida dele, para o corpo, alma e espírito, e para nós sabedoria, para nós que estamos aqui, ainda mais sabedoria do alto. Fala conosco, nós estamos ao teu dispor nessa manhã e em todos os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, vamos iniciar a nossa live. Você pode continuar compartilhando, tá? O máximo de pessoas que você puder. E a gente já já vai começar. Queridos, Deus colocou no meu coração, para explicar para vocês, esse desejo, né, de falar sobre esse assunto, sabedoria. Eu falei isso na live da semana passada, eu vou falar agora, e de repente eu falo no final também, né? Porque eu quero que todo mundo assista isso. Eu tenho uma prática na minha vida já há alguns anos de meditar no livro de Provérbios pelo menos 1 a 2 vezes no ano. O livro de Provérbios ele tem 31 capítulos e eu acho que ele casa perfeito com os meses, que tem 31 dias. Então eu gosto de janeiro iniciar o ano meditando em Provérbios, um capítulo por dia. E eu costumo fazer também em julho, porque julho é o mês do meu aniversário, então é um mês que eu faço um novo ano, né? Começo um novo ano na minha vida. Então, de forma profética, eu gosto de buscar, tanto em janeiro quanto em julho, a sabedoria divina para a minha vida prática. Então, eu tenho feito isso já há alguns anos. Eu não sei exatamente quantos anos, mas deve ter aí uns quase 10 anos que eu faço isso. Menos um pouco, acredito, mas já tem bastante tempo. Na verdade tem mais, não sei gente, não lembro, vou lembrar não, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz isso foi na adolescência. Eu acho que eu parei por um tempo e depois eu voltei com mais regularidade. Então eu gosto mesmo assim de ler o livro de Provérbios e de meditar nessa palavra. Aí ó, Jefferson aí, Patrícia Gélia, pessoal chegando, glória a Deus, que bom que vocês estão aqui. E aí Deus me deu essa direção de nesse ano de 2026 a gente fazer isso juntos, no mês de janeiro. Nós juntos vamos meditar no livro de Provérbios para buscar sabedoria para 2026. Então, você que ainda não está no meu canal do Instagram, precisa acessar o canal. Você vai entrar no meu perfil depois de acabar a live aqui, e lá embaixo, onde tem as minhas informações, tem assim, ó, canal da palavra. Você clica lá e acessa o canal, eu vou colocar nos meus stories também. Então você vai lá, entra lá, porque lá no meu canal vai ser um conteúdo exclusivo para o canal. Eu não vou postar isso no feed, nem nos stories. Uma vez ou outra eu vou postar alguma coisa lá, com certeza. Mas todos os dias, com regularidade, vai ser no canal do Instagram. Então, para você receber, você precisa estar no canal, porque senão você não vai receber. Então, todos os dias de janeiro de 2026, os 31 dias, nós vamos meditar nos 31 capítulos do livro de Provérbios. Então, você vai ler na sua casa, eu vou ler na minha casa, e eu vou trazer algumas meditações breves dentro de cada capítulo, cada um dos dias. E nós vamos receber, eu creio, em nome de Jesus, sabedoria para 2026, sabedoria para um novo ano. E junto disso, o Senhor colocou no meu coração esse desejo de ter essa live hoje aqui. Eu fiz o convite ao professor Daniel, que aceitou gentilmente, prontamente, estar com a gente aqui na live. E quem conhece o professor Daniel sabe que ele é um grande homem de Deus. Ele é jovem, mas ele tem muita sabedoria, conhecimento. Então eu tenho certeza que seria muito enriquecedor, mas ele foi acometido de uma situação essa madrugada, não pôde estar aqui. Acordei hoje de manhã, tinha uma mensagem dele, mas nós já oramos por ele, abençoamos a vida dele, e ele vai voltar numa outra oportunidade. Eu vou dar um jeito aqui de trazer o Daniel em algum momento, ele vai voltar, e em nome de Jesus vai ser uma bênção. Mas
eu não quis deixar de fazer a live. Eu quero ter esse tempo, porque essa live de hoje vai preparar o nosso coração e o nosso entendimento para aquilo que a gente vai receber em janeiro. Então você que vai fazer essas meditações junto comigo, Sabedoria para 2026 em janeiro, essa live ela é essencial. Então assim, não desliga, não desconecta, fica aqui. Eu vou fazer até as 9 horas, você já me conhece, eu não faço lives muito longas. A gente faz as lives mais curtas justamente para a gente poder receber, todo mundo entender. Mas você que vai participar desse projeto das meditações diárias em janeiro, é essencial que você permaneça na live aqui, porque essa live de hoje ela vai alinhar muita coisa. Ela vai preparar, então eu vou deixar ela salva. De vez em quando vou falar lá, ó, gente, ó, assiste de novo a live, entra na live, porque essa live aqui vai ser tipo um norte pra gente. Ela é uma preparação para aquilo que a gente vai receber no mês de janeiro, nessas meditações diárias lá no meu canal do Instagram, que nós vamos falar sobre sabedoria nesse mês de janeiro inteiro, baseado no livro de Provérbios, na Palavra de Deus. Então, dito tudo isso, eu quero já iniciar e a gente vai começar já a falar um pouco sobre isso. E você pode continuar compartilhando, enviando para mais pessoas, para que mais pessoas possam receber dessa mensagem. Fique aqui comigo até o final, não vai embora. Deixe seus comentários aqui, pode comentar bastante, pode curtir, envia, porque isso ajuda o Instagram a entender que é um conteúdo de qualidade. Quando você comenta, curte e compartilha, o Instagram mesmo, a própria plataforma entende que é um conteúdo de qualidade para divulgar para outras pessoas. Então o próprio Instagram já começa a divulgar para outras pessoas. Mas já oramos, já dei toda a introdução, já expliquei que o professor Daniel não vai conseguir participar hoje, ele vai vir numa outra oportunidade. Vamos iniciar aquilo que a gente precisa falar hoje. Então, nós vamos iniciar nesse mês de janeiro essa jornada sobre sabedoria. Sabedoria para 2026 foi o tema que Deus colocou no meu coração. Então, eu quero começar explicando para você, falando com você sobre sabedoria. E explicando para você essa diferença que existe entre sabedoria e conhecimento. A gente precisa entender que sabedoria é muito mais do que conhecimento. Não que conhecimento seja pequeno, seja pouco, seja ruim, lógico que não é maravilhoso, mas a sabedoria ela vai além, ela é um nível além. Sabedoria é a habilidade de viver corretamente, aplicando o conhecimento à vida prática, à vida diária. Então, o conhecimento é aquilo que eu sei, é a informação que eu tenho. Isso eu adquiro, conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, ninguém vai te roubar aquilo que você já estudou, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe, mas a sabedoria é o que vai te ajudar a aplicar esse conhecimento à sua vida. Muita gente fala sobre isso, né? Sabedoria é conhecimento aplicado. E é assim também, é isso sim. Porque é muito além de simplesmente ter os conceitos. É muito além de simplesmente saber sobre. A sabedoria é saber viver. É saber praticar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que sabedoria tem a ver com prática. Não existe sabedoria sem prática. Não existe. Então, a gente precisa entender que o conhecimento é aquilo que eu tenho de informação, é aquilo que eu adquiri, aquilo que me foi passado e eu recebi através de livros, de estudo, professores, homens e mulheres de Deus que você recebe. Então, tem tudo a ver com o que você recebe, o conhecimento. Mas a sabedoria é aquilo que você pratica, é uma habilidade de viver corretamente. Eu gosto disso, ó. Porque existe um padrão de vida. Existe uma forma correta de se viver. E em várias esferas da vida, nós encontramos formas diferentes de viver. Então você sabe que você não pode se comportar num tribunal do mesmo jeito que você se comporta na sua casa. Você sabe que você não pode se comportar diante do juiz do mesmo jeito que você se comporta diante do seu cônjuge. Então você sabe que tem uma forma de viver em casa, que existem padrões para se relacionar em casa, em nome de Jesus, saiba disso. Mas existem outros padrões também para se relacionar em outras esferas, em outros ambientes.
E a sabedoria é o que vai me ajudar a viver de forma correta. Em todos os lugares, em todo o ambiente. Ó, eu não quero que você tenha uma sabedoria eclesiástica. Saiba muito bem viver dentro da igreja. E você seja um ignorante no mundo. Não existe isso. Não tem lógica você ser uma bênção dentro da igreja e, com perdão da expressão, ser uma perturbação para os outros lá de fora. A pessoa dentro, eu falo muito isso nas aulas, dentro da igreja ela bate asa quase. Mas no trabalho, ela persegue os outros, ela fofoca, ela fala mal, ela é chata. Ela não se relaciona bem, ela não é educada, ela não é gentil. Na igreja, ela quase carrega o pastor no colo. Os filhos do pastor, meu Deus do céu, tudo que as crianças pedem, ela faz de tudo. Agora em casa, os filhos dela, ela maltrata. A esposa é a empregada dele, ou o marido é o capacho dela. Os filhos, irmãos, isso não existe. Isso não é sabedoria. Sabedoria me ajuda a viver de forma correta em todos os ambientes que eu estou. Seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa, seja na sociedade, em todos os lugares, esferas, ambientes que eu estiver, a sabedoria me ajuda a viver corretamente. Então é prática, é vivência, me ajuda a viver, me ajuda a praticar. Então eu quero começar perguntando algo para você. Vamos lá. Todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria? Coloca aqui embaixo, bota aqui embaixo o que você acha. A gente está entendendo aí um pouco a diferença de conhecimento e de sabedoria. Conhecimento tem a ver com aquilo que eu recebi, aquilo que eu sei, é informação, é algo precioso, é algo que eu internalizo, ninguém pode tirar de mim, porque ninguém rouba conhecimento de você, ninguém pode tirar o que você aprendeu, o que você sabe. Mas a sabedoria é a prática. É a aplicação desse conhecimento. É a forma como eu consigo viver corretamente, com base no conhecimento que eu tenho. Então, ó, vocês já estão respondendo aqui. Todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria? Não, gente. É evidente que não. Tem gente que sabe muito, conhece muito, mas não é uma pessoa sábia. Não é uma pessoa sábia. Agora, todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria? Não. Mas todo mundo que tem sabedoria tem conhecimento? Sim, gente. Sim. Todo mundo que tem sabedoria tem conhecimento. Agora, eu quero te explicar uma coisa. Você pode estar entendendo conhecimento como estudo. Você pode estar entendendo conhecimento como a vida acadêmica. Aí você pode pensar assim, não, mas meus avós, eles eram analfabetos, meus avós, meus bisavós, mas eram pessoas muito sábias. Todo mundo conhece um velhinho que quase não estudou, que não sabe muita coisa da vida, mas é sábio. Tem uma sabedoria prática, sabe lidar com as pessoas. Não. Os idosos, eles são muito assim. Eles viveram tanto, eles caminharam tanto que eles podem não ter um conhecimento até teológico, bíblico, como você de repente tem, mas tem sabedoria. Sabe viver, sabe chegar no ambiente, sabe reconhecer pessoas. Sabe aquela pessoa sábia, aquele senhorzinho de cabeça branca, aquela senhorinha que tem sabedoria, que criou a família, os filhos, os netos, sem muito estudo, mas sábia. Então tem um nível de conhecimento. Pode não ser um conhecimento acadêmico, pode não ser o conhecimento universitário, pode não ser o conhecimento que você pode estar imaginando, mas que tem conhecimento, tem conhecimento. Conhece a vida, conhece pessoas, conhece de tudo. Então conhecimento é aquilo que eu tenho de informação, é aquilo que eu já sei. Então eu falei agora sobre os idosos. A pessoa viveu 70, 80, ela já viu muita coisa, ela já conheceu muita coisa, ela já conheceu muito tipo de gente, ela já foi em muitos lugares. Então aquilo ali foi conhecimento que ela foi obtendo, e agora ela sabe aplicar. Ela tem sabedoria. Então sabedoria e conhecimento, eles são diferentes, mas eles precisam estar paralelos, eles precisam andar juntos. Porque o ideal é que você tenha sabedoria e conhecimento. Uma pessoa que tem sabedoria tem conhecimento, agora a pessoa que tem conhecimento nem sempre tem sabedoria. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria, mas a sabedoria é a prática.
Sabedoria é a prática. É aquilo que me leva a aplicar o conhecimento. É aquilo que me ajuda a viver corretamente. Eu quero que você escreva isso aqui, ó, nos comentários. Escreve assim, ó. Sabedoria é a habilidade de viver corretamente. Escreve aí. Isso aqui já está escrito, porque eu procurei isso hoje. Mas eu vou grifar, porque isso aqui é importante. Sabedoria é a habilidade de viver corretamente. Não é só o que eu sei, o que eu conheço, mas é o quanto eu vivo daquilo que eu conheço. Aplicando aquilo que eu conheço. Isso faz a diferença. Não é só saber, é viver. Sabedoria é prática. Sabedoria é vida. Ok? Eu quero ler um texto com você de Provérbios. A gente vai ler alguns versículos de Provérbios. É uma introdução daquilo que a gente vai viver em janeiro. Você que entrou depois, fica aqui comigo. Janeiro de 2026 a gente vai meditar no livro de Provérbios. Todos os dias num capítulo de Provérbios. E vamos receber sabedoria para 2026. Você precisa estar aqui comigo. Você precisa vir para o canal do Instagram. Depois de acabar a live, você entra aqui no meu perfil. Entra no meu canal. Participa para poder receber junto comigo de sabedoria divina. Sabedoria da palavra de Deus. Eu quero ler com você o texto de Provérbios, no capítulo 30, verso 24 a 28. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, abre aí Provérbios 30, do 24 ao 28. Se você não tiver, você anota aí, mas preste atenção que eu vou ler para você poder entender. O livro de Provérbios é um livro prático. Ele é conhecido como o livro prático do Antigo Testamento. Ele aplica mesmo os conceitos do conhecimento à prática, à vida. Então, por isso que a gente lê Provérbios hoje para saber como viver. Porque o livro de Provérbios fala muito sobre a vida, os relacionamentos, como lidar com o dinheiro. Ele fala sobre como vencer o pecado, a tentação. Como amar a Deus. O livro de Provérbios nos ensina muitas coisas práticas, tem muitos ensinamentos práticos. Olha só o capítulo 30, verso 24. Acompanha comigo aqui, presta atenção. Ó. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. Olha isso. O autor vai falar sobre... Não é Salomão aqui, depois a gente vai entender melhor isso, mais pra frente. Ele vai falar sobre 4 animais que vivem na terra, que são pequenos, mas sábios. Olha só, sabedoria. Aí ele vai dizer, verso 25. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Ou seja, 4 animais que o autor aqui, Agur, vai falar sobre sabedoria. Ele pega 4 animais pequenos, mas que tem muita sabedoria. Então ele vai falar sobre animais que são pequenos, mas são sábios. 2 coisas ficam evidentes para nós nesses versículos. 2 coisas a gente consegue compreender. Primeiro, sabedoria tem prática, ação. Ela se vê nas ações. Porque você vê que ele não vai falar sobre a teoria das formigas, dos coelhos, dos gafanhotos, da lagartixa. Ele vai falar sobre a prática. Ele vai falar, ó, formiga pequena, mas armazena comida. O que ele faz? Está armazenando, está praticando, está fazendo algo. Os coelhos não têm poder, mas habitam em penhascos, ou seja, praticam. Os gafanhotos não têm rei, mas avançam em fileiras, juntos. Praticam, é prática. Lagartixa se pode pegar com as mãos, mas habita, vive nos palácios. Então é prática. Então você vê que ele fala sobre 4 animais pequenos, mas que são sábios, e ele encontra essa sabedoria
na prática, como esses animais vivem, como eles se comportam. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto: sabedoria se vê em ações, atitudes. Uma pessoa que se diz sábia, ela precisa ter atitudes que demonstram a sabedoria dela. Então, uma pessoa que tem conhecimento, a gente sabe quando ela fala. Uma pessoa que tem sabedoria, a gente sabe quando ela vive. Eita, olha aí, ó. Uma pessoa que tem conhecimento, a gente sabe quando ela fala. Uma pessoa que tem sabedoria, a gente sabe quando ela vive. A gente identifica uma pessoa que tem conhecimento quando ela fala, porque ela fala daquilo que ela tem dentro dela, do conhecimento que ela já adquiriu, daquilo que ela já recebeu. Agora, uma pessoa sábia, a gente identifica com as atitudes, com aquilo que ela vive. Então, sabedoria é prática, sabedoria é vivência, é o que eu vivo, é o que eu pratico. E nesse texto fica evidente para nós que esses 4 animais, eles praticam, e com a prática, com a forma de viver, o autor de Provérbios aqui está analisando, dizendo: são muito sábios. Olha isso. E a segunda coisa que a gente entende nesse texto aqui, que fica evidente para nós, é que a sabedoria me faz vencer os meus limites, me faz vencer minhas limitações naturais. Olha que interessante, porque o autor, ele podia falar sobre outros animais. Ele fala nos versículos de baixo sobre o leão, o galo, o bode. Ele podia falar sobre a baleia, o elefante, animais enormes. Mas ele pega animais pequenos e que são indefesos, que são fracos. Ele começa dizendo: são pequenos, mas são muito sábios. Então eles são fracos, naturalmente. Eles têm limites em si mesmo. Gente, pensa nisso. Olha os animais que ele fala. Ele fala sobre a formiga, ele fala sobre o coelho, o gafanhoto e a lagartixa. Gente, 4 animais fracos, que podem ser mortos facilmente por qualquer outro animal. O ser humano pode matar, outros animais um pouco maiores podem matar, até menores. Mas ele está falando que mesmo pequenos, a sabedoria os fazem vencer os limites naturais. Olha isso, a formiga no inverno não consegue buscar alimento, então ela morreria. Mas pela sabedoria dela, no verão ela recolhe mais alimentos. Olha isso. Então você vê que ela é fraca em si mesmo, mas a sabedoria dela preserva a vida dela. Porque no inverno ela tinha que morrer, que ela não consegue comer igual ela come no verão. Mas porque no verão ela trabalha e guarda alimento, ela então sobrevive. Os coelhos, olha isso, não tem poder nenhum, ele está falando, nenhum poder. Mas eles habitam nas rochas. Ou seja, sabe onde habitar, sabe onde morar. Mesmo pequeno, sem poder, está seguro na rocha. Olha que aplicação maravilhosa a gente pode tirar daqui, né? Estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. O poder não está em nós, o poder está nele. Porque nós estamos nele, que é a rocha, nós estamos seguros. Tia Solange, meu amor, saudade de você. Que bom te ver aqui, viu? Agora é outra tia Solange, porque eu tenho minha tia Solange também que fica aqui, né? Mas agora é a Solange Najib. Minha tia lá de Macaé agora, né? A mãe do Lucas Najib. E aí, queridos, os coelhos são pequenos, são fracos, não têm poder, mas habitam nas rochas, sabem onde habitar. Os gafanhotos e as lagartixas é a mesma coisa. Então fica evidente para nós que a sabedoria, ela é prática, primeiro. E segundo, ela me faz vencer as minhas limitações naturais. Tem um provérbio aqui que a gente vai até meditar sobre ele em janeiro, porque eu amo esse provérbio. Ele fala que o sábio destrói a fortaleza do forte.
O sábio destrói a fortaleza do forte. Eu vou caçar isso aqui. Eu acho que é 21. Provérbio 21, 22. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Olha isso. O sábio, o que tem sabedoria, conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Vou até botar esse texto aqui, porque eu não tinha programado ele não, mas vou botar aqui, porque eu gosto de anotar tudo. Não sei se você anota aí, mas eu anoto tudo. Eu gosto de ter tudo anotado, depois ver no meu caderninho, ó. Eu vou lendo tudo que está anotado e vou recebendo de novo. É bom assim, quando você vai anotando, você vai recebendo depois. Você pode pegar, ler, apesar das nossas lives ficarem salvas, né? Você pode assistir quantas vezes você quiser depois. Então, ele vai falar sobre a prática que vence a limitação natural. Então, nós já estamos entendendo que sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Você que está aqui chegando agora, nós estamos refletindo sobre sabedoria, porque estamos buscando sabedoria para 2026. Em janeiro de 2026, nós vamos meditar no livro de Provérbios todos os dias, um capítulo por dia, no meu canal do Instagram. Então, você que ainda não está no canal, precisa acessar o canal, porque todos os dias de janeiro nós vamos meditar juntos, receber meditações diárias sobre o livro de Provérbios para encontrar sabedoria para 2026. Essa live de hoje é só o início. A gente está só dando uma introdução, só ajustando algumas coisas para quando a gente chegar lá em janeiro, a gente já está todo mundo alinhado. Então, nós estamos entendendo a primeira coisa, que sabedoria tem a ver com prática. Conhecimento é o que eu adquiro, é o que eu sei, é aquilo que eu tenho de informação, mas a sabedoria é viver corretamente. Lembra disso? Sabedoria é a habilidade de viver corretamente, aplicando o conhecimento que eu adquiri na minha vida. Então eu vou aplicar o conhecimento da vida, daquilo que eu já adquiri, por meio da sabedoria. Ok, gente? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Conhecimento é o que eu sei, e sabedoria é o que eu vivo, é o que eu pratico. Outra coisa, eu separei aqui essa live em algumas partes. Então, outra coisa que eu quero que você saiba, eu disse pra você que essa live vai ser uma base para o que a gente vai viver junto em janeiro. Por isso que é importante que você fique até o final, receba dessa live. Eu vou deixar ela salva no Instagram, você pode assistir quantas vezes você quiser, mas é muito importante que você receba disso aqui, porque quando a gente chegar lá em janeiro, a gente vai compreender melhor com base naquilo que a gente está entendendo aqui. Então, a primeira parte da live, a gente falou sobre sabedoria prática, diferente de conhecimento. A segunda parte, eu quero entender com você que no livro de Provérbios, sabedoria está baseada no temor do Senhor. Sabedoria está baseada no temor do Senhor. Então, para poder entender sabedoria, a gente precisa entender temor do Senhor. Por quê? Porque o autor ele vai falar muito sobre isso. Olha só, Provérbios 1, 7. Esse é o texto-chave do livro de Provérbios. Provérbios 1, 7. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então é o princípio do conhecimento, é o temor do Senhor. E os insensatos desprezam sabedoria e disciplina. Você vê que sabedoria e disciplina, o ensino, tem a ver com o conhecimento, que tem a ver com o temor. Então é um caminho. Outro texto é Provérbios 9, 10. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Ó. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Então, o princípio do Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. A gente não está rivalizando sabedoria e conhecimento. A gente está entendendo que precisa andar junto. Nem todo mundo que tem conhecimento tem sabedoria, mas todo mundo que tem sabedoria tem conhecimento. Então a gente entende que tem que andar junto. Sabedoria é prática. E aí a gente está compreendendo aqui que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria. E a gente precisa entender que temor aqui não é medo. Tem gente que entende temor como medo. E isso é ruim, porque você não consegue, de fato, ter a dimensão do relacionamento com Deus, pensando que para se relacionar com Deus você precisa de medo. Não é medo.
temor é, acima de tudo, honra, reconhecimento, reverência, respeito. Mas a gente vê, entendendo, principalmente ali no livro de Provérbios e também em outros textos, que temor é um caminho que tem a ver com confiança, dependência. Então não é só reconhecimento no sentido de saber quem Deus é, reverência no sentido de não vou falar o nome de Deus em vão, reverência no sentido de vou chegar na igreja, vou tirar o boné, antigamente tinha isso, né? Reverência no sentido de quando vai orar, fechar o olho, não é algo externo, mas é algo que tem a ver com o conhecimento, o que eu tenho dentro de confiança, relacionamento, dependência. Então temor não é medo, tira isso da sua cabeça. Temor tem a ver com honra, reconhecimento, reverência, que me levam à confiança, dependência, relacionamento com Deus. Então, temor é, acima de tudo, reconhecimento que me leva à confiança, à dependência, a relacionamento com Deus. Olha só o que fala o Provérbio 3, Provérbios de número 3, versos 5 a 7. Provérbios 3, do 5 ao 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Então é confiar, é reconhecer o Senhor, é me relacionar com Ele, é de fato compreender quem Ele é. Isso é temor. E temor é o princípio da sabedoria. Não dá para alcançar a sabedoria divina sem temor. Não dá para alcançar a sabedoria sem confiança em Deus, reconhecimento de quem Deus é, honra a pessoa de Deus. Então nós precisamos do temor do Senhor. Amém, gente? Tá tudo bem com você até aqui? Tá tudo certo? Glória a Deus. Outra parte aqui, ó, que eu preciso que você entenda. Falei pra você que eu tô dividindo a live em partes. Então, primeira parte, a gente falou sobre conhecimento e sabedoria. Agora a gente entendeu que a sabedoria está baseada no temor. E a terceira parte da live que eu quero que você entenda é: sabedoria é uma pessoa? Sabedoria é um ser? É uma criatura diferente, além da Trindade, Pai, Filho, Espírito? É um outro ser? Quem já assistiu aquele filme A Cabana, que eu amo, inclusive, tem aí o pessoal que não gosta de falar mal, mas eu amo, gente, eu amo o filme A Cabana, eu assisto toda vez que passa. Eu amo, me imagino naquela casa, sendo a mansão celestial com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não sei você, mas eu fico, irmão, eu viajo. O homem andando com Jesus sobre as águas, gente, eu viajo nesse filme. Eu amo. Quem já assistiu esse filme sabe que a sabedoria se manifesta para o protagonista ali como uma mulher. Na hora que ele entra na caverna ali, né, que tem uma água caindo, ele entra na caverna, tem ali uma mulher, né, que é até uma atriz brasileira que faz. E aí você vê que tem Deus, Jesus, o Espírito, e essa quarta pessoa que seria a sabedoria. Quando a gente lê o livro de Provérbios, a gente percebe que parece que a sabedoria é uma pessoa. Parece realmente que é alguém, de uma forma específica, uma quarta pessoa, um quarto ser. Mas a gente precisa entender que no livro de Provérbios, Salomão principalmente, ele busca revelar a sabedoria e ele usa essa personificação, como se a sabedoria fosse uma mulher. Ele personifica a sabedoria. Olha só o capítulo 1, Provérbios 1, 20 e 21. Provérbios 1, 20 e 21. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Então a gente fica aí com essa ideia de que ela é alguém.
ela é uma pessoa, ela é um ser. A sabedoria é um ser. Mas teologicamente, nós entendemos a sabedoria como uma imagem de Cristo, como uma imagem do próprio Cristo no Antigo Testamento. Então a gente percebe, entende dentro da teologia, isso é um consenso da teologia, que essa sabedoria aqui seria uma imagem de Cristo, que é a fonte da sabedoria. A palavra de Deus, ela vai falar, primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 24, ó, primeira aos Coríntios 1, 24, ele fala assim, ó, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, de acordo com Paulo, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a gente entende que no Novo Testamento, com a revelação do Cristo, fica mais fácil de compreender que ele é a imagem da sabedoria que Salomão está indicando. Então, você pode compreender sabedoria como o próprio Cristo, como uma imagem de Cristo, como Cristo ali falando. Ó, versículo 30 do mesmo capítulo, ó, primeira carta aos Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então Cristo se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, Cristo é a imagem da sabedoria. Aí eu tenho que explicar uma coisa para você rapidamente. Não vou entrar nesse questionamento. Mas tem um debate aí, por quê? Porque tem alguns provérbios, alguns textos no livro de provérbios que falam sobre quando a sabedoria foi criada. Então algumas pessoas pegam esse texto e elas dizem que não pode ser Cristo porque Cristo não foi criado. Gente, ele não foi criado, óbvio que não foi criado. Ele é Deus como o Pai, como o Espírito, desde o princípio. É o verbo que estava com Deus, era Deus desde o princípio. Então, Vinícius, particularmente, não acho isso uma como é que eu posso falar? Uma contradição. Eu não acho isso uma contradição. Eu só acho que é a forma como Salomão compreendeu aquilo ali. Então ele estava falando sobre a sabedoria estando antes da humanidade. Então ele fala assim, ó, estava lá na criação, quando os montes foram fundados, quando os mares foram divididos. Então ele vai falar sobre isso para dizer para nós que a sabedoria é antes da humanidade, é antes do homem. O homem não pode deter toda a sabedoria, porque a sabedoria não é do homem. A sabedoria é divina, ela é eterna. Então algumas pessoas entram nesse debate para dizer não é Cristo, porque Cristo não foi criado. Mas para mim não fica nenhuma confusão na minha cabeça, não sei se fica na sua, qualquer coisa depois você me manda um direct, a gente conversa. Nenhum problema de responder seu direct caso você tenha alguma dúvida na live, tá? Aqui na live eu tenho que ir direto, não posso ficar muito tempo no assunto. Mas se você pintar uma dúvida, alguma coisa, me chama lá no direct que a gente conversa, não tem nenhum problema, tá? Então, a gente entende, sim, dentro da teologia, a sabedoria como uma imagem do Cristo, do próprio Cristo. Ok, gente? A quarta parte aqui que eu quero dividir com você, então você que está chegando agora, eu vi aí, ó, Michele, Alan, queridos, formaram agora o Revaiar, Isabela, Sônia Tadeu, também é uma querida, Gabriel, Dani, vocês são todos queridos, gente, maravilhosos. Eita, meu Deus, mudou coisa de filtro aqui, toda vez é isso. Vocês estão chegando agora, a gente está meditando em sabedoria, né? Procurando sabedoria, porque a gente está entrando no novo ano e a gente vai viver sabedoria para 2026, receber sabedoria para 2026. No livro de Provérbios, em janeiro, no mês de janeiro, todos os dias nós teremos meditações do livro de Provérbios. Então, nos 31 dias de janeiro, nós teremos 31 meditações, uma por dia do livro de Provérbios, para obter sabedoria para 2026. Onde vai acontecer isso? Na live? Não. No canal do Instagram. Quando acabar aqui a live, você entra no meu perfil, lá embaixo, onde tem as informações, onde eu sirvo na igreja, no Revaiar, aquela coisa toda, tem uma parte da assim, ó, canal da palavra. Clica lá, acessa lá, porque tem que estar dentro do canal para receber as mensagens do canal. Todos os dias em janeiro eu vou compartilhar meditações
dentro do livro de Provérbios para alcançarmos sabedoria para 2026. Essa live de hoje é só o início, essa é uma base, a gente está colocando os fundamentos. Dividi em algumas partes e a gente vai para a quarta parte. E nessa quarta parte a gente precisa entender, a sabedoria, ela é algo que eu preciso buscar ou algo que eu posso receber? Sabedoria, eu busco ou eu recebo? Porque a gente vai ver que tem alguns textos na palavra que falam sobre buscar sabedoria, procurar sabedoria. E outros textos que falam sobre receber sabedoria de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 5, inclusive, ele vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos. Então a gente tem uma ideia, muitas vezes, que sabedoria é só pedir e Deus vai dar. Biblicamente, existe isso? Sim. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas a palavra de Deus também fala sobre buscar sabedoria. Então sabedoria é algo que eu tenho que buscar, procurar ou esperar receber. Tem um provérbio maravilhoso que vai falar sobre isso, que é Provérbios 2, do 4 ao 6. Provérbios 2, do 4 ao 6. Acabando a live aqui, eu vou colocar lá no canal todos os textos, as divisões da live e os textos bíblicos. Eu vou colocar todos lá. Depois você vai conseguir pegar tudo, revisitar, vai ser maravilhoso. Provérbios 2, 4 a 6, ele fala assim, ó. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Verso 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Vinícius, continuou na dúvida. É para procurar ou para esperar que Deus vai dar? Irmão, faz os dois. É para você fazer os dois. A espera não é uma espera passiva, mas é uma espera ativa. Não é para você ficar aguardando, Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria, Deus me dá sabedoria, me dá sabedoria. Não, não. De acordo com esse texto, eu preciso buscar, procurar. E quando eu procuro, Deus me dá. Deus me entrega. Ele vai compartilhar comigo. Então, existe sim a parte que Deus dá, mas existe a parte que eu preciso buscar. Existe a parte que eu preciso correr atrás. Outro texto aí, ó, Provérbios 8. Esse aqui eu lembrei agora, nem estava aqui reservado, mas eu vou ler esse aqui, ó. 8, 17 e 35. Não é 17 a 35, é 17 e 35. Olha, ó, Provérbios 8, 17. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Olha só, a sabedoria dizendo, quem me procura, encontra. Se não encontrou, porque não está procurando. Olha aí, ó, verso 35. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Olha aí, não dá para desfrutar de favor sem sabedoria. Não dá para desfrutar de favor sem sabedoria. Então, a própria sabedoria, uma personificação, uma imagem do próprio Cristo dizendo, quem me procura, encontra, e quem me encontra, encontra vida e recebe favor. Então, sabedoria, eu procuro ou Deus dá? Eu procuro e Deus dá. É isso, a resposta é essa. Eu vou procurar e Deus vai entregar. Eu vou buscar e Ele vai se deixar ser achado. Então, sabedoria eu preciso procurar, sabedoria eu preciso buscar e Ele vai compartilhar comigo. Ele mesmo vai entregar para mim. Ok, gente? Ô Jefferson, essa frase eu falei aqui agora e eu vou até anotar. Não dá para desfrutar de favor sem sabedoria. Eu vou melhorar ela, vou botar assim, ó. Não se pode desfrutar de favor sem sabedoria. Melhor assim, ó. Não se pode desfrutar de favor sem sabedoria. Irmãos, olha só, nós estamos na nossa igreja no ano do favor. Olha só o que Deus está falando com a gente. Você quer desfrutar favor? Busca sabedoria. Busca sabedoria.
Tô igual o ET Bilu, lembra? Pessoal da década de 90, anos 2000 acho, né? O Bilu, de Varginha, sei lá, que apareceu. Busquem conhecimento. Eu tô falando de sabedoria. Busca sabedoria. Gente, que horrível que eu falei. Me desculpa, gente. Mas é porque lembrei e falei. Já foi. Esse sou eu. Quem não me conhece, sou eu, esse aí. Queridos, então, buscar sabedoria para desfrutar favor, para desfrutar de vida. Quem busca sabedoria, encontra. E quem encontra sabedoria, encontra vida e favor. Ok, gente? Glória a Deus. E caminhando já para o final da nossa live, mas não menos importante, fica aqui, porque isso aqui também é muito importante. A gente vai entender que sabedoria é vida, segurança, é favor, é honra. Sabedoria nada tem a ver com sentimentos, falas e práticas mundanas ou maldosas. Irmãos, lendo o livro de Provérbios e a carta de Tiago, porque é interessante a gente fazer esse paralelo, porque Provérbios é o livro prático do Antigo Testamento e Tiago é o livro prático do Novo Testamento. Você vê que os dois falam muito sobre sabedoria, muito. Então, no Antigo Testamento a gente tem Provérbios e no Novo Testamento a gente tem Tiago. Isso é muito interessante de você entender. Ler Provérbios e ler Tiago é maravilhoso, porque você vai ver que complementa muito, muito. E os dois livros são muito práticos. Provérbios é o livro prático do Antigo Testamento e Tiago é a carta, o livro prático do Novo Testamento. E quando a gente vê tanto Tiago quanto Provérbios, a gente percebe que ambos falam sobre sentimentos, falas e práticas pecaminosas que não têm a ver com sabedoria, que são opostas à sabedoria. Irmão, o caldo vai ficar grosso. Você acha que eu vou ficar só passando a mão na cabeça? Não sou essa pessoa não, quem me conhece sabe. Olha aí, ó, Provérbios 6. Provérbios 6, 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Estamos caminhando para o final da live, mas fica aqui, eu ainda vou explicar algo para vocês no final da live. Para quem chegou depois, não vai embora, a gente está quase caminhando, mas fica aqui, recebe um pouquinho dessa palavra e já já você vai entender qual que é o propósito dela. Eu quero que você entenda por que a gente está buscando sabedoria para 2026, qual que é o propósito dessa live aqui. Provérbios 6, 16 a 19. Olha aí. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Irmãos, olha isso. Doideira, hein? Olhos altivos. Tá contando? 1. Língua mentirosa. 2. Mãos que derramam sangue inocente. 3. Coração que traça planos perversos. Irmãos, olha isso aqui. Olha isso. Ah, Vinícius, mas eu não matei ninguém. Mas o coração está traçando planos perversos? Está pensando mal de alguém no trabalho? Está planejando? Está desejando mal de alguém? Planos perversos. Vigia, crente. Pés que se apressam para fazer o mal. Olha isso. Eu acho que eu pulei, né? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras. Olha isso. 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª que ele detesta. A 7ª. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Querido, fala sério. É ou não é um tapa sem mão? Forte, né? Amanda, essas fofoquinhas, isso aí. Você falou. Essas conversinhas fiadas, essas coisas aí, ó. Ah, parece só comentário. Mas se você tá criando discórdia, difamando, espalhando mentiras, o Senhor odeia isso. Deus odeia isso. Queridos, olha só. Quem tá desde o início da live me ouviu falar no começo que sabedoria é prática, é vida. E nós conhecemos a sabedoria pela prática. Conhecimento a gente conhece pela fala. Sabedoria pela prática, pela ação, pela atitude.
Como que você sabe se uma pessoa é prática de verdade ou não? Pelo que ela é sábia de verdade ou não. Como que você sabe se uma pessoa é sábia de verdade ou não? Pelo que ela faz, como ela pratica, como ela vive. Não é pelo que ela fala. A fala demonstra conhecimento, mas a prática demonstra sabedoria. E aí ele está falando aqui, ó, sobre prática. Só que práticas pecaminosas, práticas maldosas. E o que ele está dizendo é, isso aqui Deus odeia. Não tem como uma pessoa dizer para mim que é sábia e pratica isso aqui. Não dá. Não dá. Uma pessoa verdadeiramente sábia não pratica essas 7 coisas. Olhos altivos, soberba, olha para o outro, sempre se vendo melhor, maior. Irmão, isso não demonstra sabedoria. Língua mentirosa, olha isso, gente. Quem mente, não existe mentira branca, mentira santa, não existe isso. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. Querido, você pode matar, mas às vezes a gente mata sem mesmo fazer com a mão, mas com a fala, com a língua. A gente mata pessoas com as atitudes, com a forma como a gente lida com elas, com a forma como a gente se direciona a elas. Olha isso, gente. Tem gente que está morrendo porque a gente está dando lugar para o pecado. A gente não, outras pessoas, a gente não. Coração que traça planos perversos. Olha só, está desejando coisa perversa. Pés que se apressam para fazer o mal. Quando fala de fazer o mal, corre. Vai logo. Desespera. Vai correndo. Não pensa 2 vezes. Quando fala sobre coisas que não condizem com a vida de Deus, vai logo. Desespera, rapidão. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha mentiras. Irmãos, testemunha falsa, pessoa que concorda. Irmão, Deus odeia isso, gente. Deus odeia isso. Testemunha falsa. Gente que entra na briga de 2 pessoas para testemunhar falsamente. Gente que fala mal do outro sem conhecer o outro. Gente que entra na história e compra a ideia de um só. Irmão, isso é sério, isso é grave. Deus odeia. E a última, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Provoca discórdia, Deus detesta. Deus odeia quem provoca discórdia entre os irmãos. Irmão, é forte isso aqui. É forte, a gente não pode ignorar isso. Não adianta você entrar comigo esse próximo ano buscando sabedoria se nós estamos aprisionados a esse tipo de prática. Porque a sabedoria é prática. E não se pode ter práticas de sabedoria e práticas pecaminosas. Porque a sabedoria é vida, favor, é honra, é oposto a isso aqui. É oposição. O último texto que eu quero ler para a gente acabar nossa live hoje é Tiago. Já que eu disse para você que Tiago tem um paralelo aí com Provérbios, vamos ler o último texto. Tiago, no capítulo 3, versículo 13 a 18. Irmãos, esse aqui é forte também. Se você acha que o de Provérbio é forte, olha o de Tiago. Tiago 3, 13 a 18. Assim que acabar a live, gente, eu vou colocar esses textos todos lá no canal. Por isso que é bom que você esteja no canal, porque lá você vai receber algo que ninguém vai receber. Só quem estiver lá. Então, entra no canal quando acabar aqui, entra no meu perfil, procura lá, ó, canal da palavra, ou vai no story, eu vou colocar no story. Entra no canal que você vai receber tudo mastigado. Os 5 tópicos que eu escrevi, vou escrever lá os 5 tópicos e os versículos, todos eles. Então entra lá para receber esse conteúdo que vai ser exclusivo para quem estiver no canal. Olha aí o último texto, Tiago 3. Você que entrou depois não sai, fica aqui, tô acabando, quero te explicar uma coisa já já. Tiago 3, do 13 ao 18. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Olha só, ele está procurando aí. Quem é sábio entre vocês? Quem de você é sábio? Quem de vocês é sábio? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas. Olha isso. Sabedoria se demonstra num bom proceder, em obras praticadas. É na prática. Gente, a gente está falando isso desde o começo. Sabedoria não é fala, é prática. Conhecimento você conhece pela fala, sabedoria pela prática. Olha o que ele está dizendo. Que demonstre a sabedoria por seu bom procedimento,
mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Sabedoria traz humildade. Olha isso, a primeira coisa que ele fala lá, que Deus odeia, olhos altivos. Não tem como você ser altivo e humilde ao mesmo tempo. Uma pessoa altiva não pode ser humilde ao mesmo tempo, não dá. Se ela é altiva, não é sábia. Se ela é sábia, ela é humilde. Porque a sabedoria traz humildade. Não estou falando sobre conhecimento. Tem gente que sabe muito, mas a sabedoria, o conhecimento demais traz arrogância. Você conhece alguém assim? Não pensa não. Deixa pra lá. Pensa não. Deixa pra lá. Mas gente que sabe muito, mas é arrogante, não é sábio. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Verso 14. Contudo, se vocês abrigam no coração, olha o que ele está falando. Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Olha isso. Se tem inveja amarga e ambição egoísta, não tem sabedoria. Irmão, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Olha que forte isso. Verso 15. Esse tipo de sabedoria, na minha Bíblia está entre aspas, eu não sei como é que está na sua. Esse tipo de sabedoria, Tiago está dizendo assim, ó, vocês são sábios? Vamos ver quem é sábio de verdade. Essa sabedoria que vocês estão dizendo que vocês têm, ó, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Gente, olha que loucura esse texto. Olha que doideira esse texto. Fala sério, forte, né? Verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo. Aí vai dizer o que é sabedoria de Deus. O que é a sabedoria divina. O que de fato é ter a sabedoria do alto. Antes de tudo, pura. Depois, pacífica. Amável. Compreensiva. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ô, gente, fala pra mim que esse texto aqui não é o oposto do outro texto de Provérbios que a gente viu. Vai dizer pra mim que Tiago não estava com esse texto de Provérbios na cabeça. Irmão, tem tudo a ver. O texto de Provérbios fala daquilo que Deus odeia. O texto de Tiago fala daquilo que Deus aprova. Aí, o que eu acho maravilhoso é que ele fala sobre 2 tipos de sabedoria. Eu vou escrever isso. Eu vou escrever. Gente, loucura. Loucura. 2 tipos de sabedoria. Primeiro, demoníaca. E quem diz isso não sou nem eu. É ele que tá falando aqui, ó. Que é a terrena. E a sabedoria espiritual, que vem do alto. Você está notando isso? 2 tipos de sabedoria. Sabedoria demoníaca e a espiritual. A que vem da terra e a que vem do alto. E qual é o tipo de sabedoria que nós estamos buscando aqui? Evidente que é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do alto. Por isso nós precisamos buscar em Deus a sabedoria que vai nos ajudar a viver a nossa vida para agradar a Deus. Queridos, esse tipo de vida, de sentimento, falas e práticas pecaminosas, maldosas, não provém da sabedoria, porque a sabedoria de Deus ela é pura, amável, compreensível, imparcial. Se está tomando partido, não é sabedoria bíblica, não é sabedoria espiritual, não é sabedoria de Deus.
se está tomando as dores de alguém por conta de uma situação de injustiça, não está tendo sabedoria divina, mas uma sabedoria demoníaca. E não é o Vinícius que está dizendo isso, é a palavra de Deus. Tiago está escrevendo isso para a igreja. Igreja. Queridos, que forte isso. Ela tem misericórdia, ela tem bons frutos, ela é pacífica, cheia de misericórdia, ela tem paz, ela é pacificadora. Essa é a sabedoria do alto. Essa é a sabedoria que nós estamos procurando. Então, queridos, nós estamos buscando não conhecimento natural, mas sabedoria divina. Porque, recapitulando, sabedoria é a habilidade de viver corretamente. Queridos, vamos buscar sabedoria e vamos encontrar. Porque a própria palavra diz, o texto que a gente leu, quem me procura, encontra. E quem me encontra, encontra vida e favor. Nesse próximo ano que nós estamos entrando, o ano de 2026 na nossa igreja, é o ano do favor. Nós só vamos desfrutar favor por meio de sabedoria. Como é que foi a frase que eu falei, que até já esqueci, anotei aqui, mas já me perdi. Jefferson colocou aqui, ó. Meu Deus, é forte. Não se pode desfrutar de favor sem sabedoria. Para desfrutar de favor, precisa ter sabedoria. E é por isso que nós estamos buscando sabedoria para 2026. Eu já falei isso, né? Você que chegou depois, eu quero te explicar. No mês de janeiro aqui, janeiro de 2026, nós vamos meditar juntos no livro de Provérbios. E juntos nós vamos procurar obter sabedoria para 2026. Todos os dias de Provérbios, todos os dias de janeiro, todos os dias do mês de janeiro, nós vamos meditar nos capítulos do livro de Provérbios. São 31 dias, 31 capítulos. Todos os dias, uma meditação prática da sabedoria divina dentro do livro de Provérbios. E onde que você vai receber isso? Aqui no meu canal do Instagram. Para receber, você precisa estar no meu canal. Então, entra no meu perfil assim que acabar a live. Acessa lá o canal. Lá eu vou colocar a live, eu vou colocar os textos, os tópicos da nossa aula de hoje, porque hoje foi uma aula, gente. Dessa aula de hoje, dessa ministração de hoje. E vamos colocar em janeiro as meditações diárias do livro de Provérbios. Então você que ainda não faz parte do meu canal, você não pode ficar de fora. Assim que acabar a live, entra lá e acessa o canal, porque lá você vai receber todos os dias uma meditação da palavra. Eu vou ler na minha casa, você vai ler na sua casa. E lá a gente só vai meditar juntos e vamos receber sabedoria para 2026. Porque a própria sabedoria diz, se você me procura, você me encontra. Quem me procura, encontra. E quem me encontra, encontra vida e favor do Senhor. Amém, gente? Glória a Deus. Gente, que manhã maravilhosa. Que manhã especial que Deus nos deu. Eu imaginava outra coisa. E Deus fez algo além daquilo que eu imaginava. Outra oportunidade, a gente vai receber o professor Daniel aqui. Não pôde vir hoje, mas outra oportunidade ele vai vir participar. E a gente vai receber, beber dessa fonte, que ele também é um homem muito sábio. Mas eu creio que essa mensagem já te edificou, já te abençoou. E vou deixar salva para que você possa acessar novamente. Evelice, minha amiga, que bom que você está aqui. Saudade de você, viu? Também amei te ver aqui, viu? Então eu vou deixar essa live salva, você pode entrar lá, deixar um comentário, deixar uma curtida e compartilhar. Gente, quando você entra lá no post da live e curte, comenta, salva, reposta, compartilha, o Instagram entende que esse é um conteúdo bom para divulgar para outras pessoas. E mais pessoas podem, então, receber dessa mensagem. Então, se você puder, vai lá, compartilha. Mas, acima de tudo, vem para o canal da palavra, entra lá, porque lá nós vamos sempre ter essa troca maravilhosa e vamos meditar juntos em janeiro de 2026 para obter sabedoria para esse novo ano, para essa temporada de favor. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por essa manhã
por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por você e louvo a Deus pela sua vida aqui. E te abençoo para viver um final de semana poderoso debaixo da bênção de Deus. Entra no canal, entra lá na live, compartilha, salva. Vamos junto crescer e receber sabedoria para 2026. Eu quero você junto comigo nessa jornada. Vamos junto crescer com a palavra de Deus. Eu te abençoo. Até a próxima. Semana que vem não tem live, mas janeiro tem coisa boa chegando aí. Além da sabedoria, tem mais coisa vindo aí em janeiro, por isso que você precisa estar junto comigo, por isso que você precisa estar lá no canal. Um beijo, queridos, vocês são uma bênção, obrigado pela generosidade de vocês em me ouvirem e receberem da palavra de Deus.